Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com sua vida, com sua família, sempre. Amém? Como você está? Dependendo de como você esteja, que a graça do Senhor lhe alcance, que as bênçãos do Senhor lhe socorra, que o Espírito Santo lhe console. Amém? Quero hoje aqui, diante desse singelo vídeo, trazer para nós o princípio bem esquecido, uma doutrina bem esquecida na nossa salinha de aula hoje, na nossa escola bíblica, né? Aqui entre nós, na nossa sala, que Cristo é o tutor, o Espírito Santo é o professor, a autoridade máxima é Deus, e eu sou apenas um servo, certo? Um servo cheio de humanidade, falho, e pode, claro, adoecer, né? E etc. Tá certo? Então nós estamos aqui, quer dizer, estou aqui para abençoar a sua vida, tá bom? Então, na nossa escolinha bíblica aqui, nós hoje vamos tratar a doutrina esquecida da renúncia, certo? Você sabia que a renúncia é uma doutrina cristã? Renunciar, saber o momento de renunciar, renunciar à própria vida, renunciar situações e coisas por causa de Cristo. É uma doutrina bíblica. Renunciar a poderes, posição de liderança. Você sabia que é uma doutrina cristã? Esquecida. Porque, de fato, quem é que vai querer, diante de um coração cheio de ambição, quem vai querer renunciar à sua posição? Não é isso? Seu posicionamento, seu cargo, seu poder, né? Seu ganha-pão e etc. Né? Pois é, pois é. Que possamos pensar nisso. Então, a doutrina esquecida da renúncia, certo? Eu tenho como introdução aqui para nós pensarmos e você aí também pensar. E nós vamos usar alguns textos da palavra de Deus que logo logo nós vamos estar utilizando, ok? Preciso da sua oração, preciso do seu compartilhamento para abençoar vidas também, evangelizar e ajudar pessoas que não têm ainda o entendimento desse assunto. Preciso que você curta esse vídeo. Preciso que você inscreva-se aí na rede social da qual está sendo ministrada essa singela aula da doutrina esquecida da renúncia. Renúncia é uma doutrina bíblica também, né? Cristã, esquecida por muitas lideranças cristãs cristãos que por sua vez quer manter-se no poder em seus cargos de liderança e quem faz do poder e cargo de liderança o seu ganha-pão, sua ambição, sem temer a Deus, vai se matar e, claro, vai assim matar outros. Entendeu? Quem faz da sua liderança, do seu poder, do seu cargo, né, é uma coisa tão ambiciosa, tão fora do normal, quando começa
a perceber que já não tem mais autoridade, que já Deus não está mais agindo, é lógico que ele vai se matando e lógico que ele vai matando a fé de outros, né? A renúncia nada mais é e a capacidade de de abdicar, de abrir mão do poder que tem no mais profundo e da própria vida. Ou seja, a renúncia, a doutrina da renúncia, ela nada mais é que uma capacidade de abdicar. É o homem de Deus ou mulher de Deus, principalmente os homens, que têm o poder, né, tem um grande poder, tem uma grande autoridade, uma posição de liderança muito grande, principalmente no caminho e na caminhada cristã, onde esse tem que ter e dar razão a Deus, certo? De que tem um momento que acabou, ponto final, e tem que renunciar e entregar. Mas o que é que muitos estão fazendo? Infelizmente, no nosso país, Brasil, estão transformando isso numa loteria. E ninguém quer renunciar, quer largar, como diz o provérbio popular, o osso que está roendo, né? Ninguém quer largar o osso. Então, é prejudicial quando um cristão ele não sabe renunciar. Quando ele não vive o princípio da renúncia. Quando o cristão não sabe viver ou não vive o princípio da renúncia em sua vida, no seu dia a dia, claro que não é de qualquer maneira, de qualquer jeito, irresponsavelmente, né? Mas quando ele não sabe viver o princípio da renúncia, e principalmente a renúncia da própria vida, certo? Aplicando assim as áreas da sua vida de forma saudável, consciente, bíblica, não irresponsável, é claro que a pessoa que não sabe fazer, não sabe vivenciar essa prática cristã, essa doutrina cristã, ela não vai conseguir ter uma vida cristã plena. Ela não vai conseguir ter uma vida cristã agradável a si mesmo e a Deus, porque quando a palavra de Deus a confronta, ela rebeldemente age diferentemente contra a palavra de Deus. Contra a palavra de Deus. Porque o que mais Jesus nos ensina é a renunciar, e principalmente a nossa própria vida. Então, uma primeira coisa aqui, nós vamos ver os famosos no nosso Brasil, os famosos que renunciaram no nosso Brasil, né, lideranças no nosso Brasil que renunciaram. Por exemplo, Dom Pedro I renunciou ao seu trono em 1831, segundo historiadores, e entregou para o seu filho. Certo? Estou falando aqui do Brasil, mas existe centenas de milhares de renúncias pelo mundo. Né? Getúlio Vargas, que segundo historiadores renunciou ao cargo em 1945, deixando a presidência do Brasil. Certo? Jânio Quadros renunciou ao seu cargo presidenciável após 7 meses após sua posse, né? Após 7 meses após sua posse, em 1961, Jânio Quadros abdicou, renunciou o seu cargo. E um dos mais famosos e podemos dizer, talvez, um dos mais recentes e mais famosos, né? Fernando Collor de Mello, né? Que renunciou após pedido de impeachment, né? Renunciando assim em 1992, segundo os historiadores. Uma observação aqui para nós pensarmos. Houve outros que forçosamente renunciaram, onde usaram da sua própria consciência e princípio da renúncia. Aí eu estou colocando aqui as duas questões, tanto no questão secular como na questão cristã. E aí nós vamos entrar na palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia aí, certo? A sua Bíblia em
em 2 Samuel, capítulo 18, verso 33, nós vamos adentrar um pouquinho sobre a situação do reinado de Davi. E como Davi, o rei, tinha um coração de alguém que era apegado com as coisas de Deus e não com as coisas da terra. Ou seja, Davi, o rei, sabia renunciar, sabia perder, porque renunciar é saber perder, é saber entregar o outro, entendeu? Que faz melhor do que ele, né? Olha só, isso está, se você quiser e tiver curiosidade de ver essa saga, no 2 Samuel do capítulo 15 do capítulo 15 ao capítulo 18, conta toda essa saga. Mas agora nós vamos ver um verso que o segundo ponto aqui nos remete a pensar sobre essa frase que Davi disse a Absalão, Absalão, meu filho, que tem tudo a ver com essa situação da qual nós vamos entrar biblicamente na doutrina da renúncia. Olha o que é que diz aí, 2 Samuel 18:33. 2 Samuel 18:33. Observe aí a angústia de Davi quando o seu filho morre por ter, traído ele com a questão do reino. Nós vamos ver ponto a ponto aqui. E a palavra de Deus nos mostra, olha só. 18:33 da Bíblia Sagrada de 2 Samuel. 18:33. Observe aí. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima do portão e chorou. E andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu tivesse morrido em seu lugar. Absalão, meu filho Absalão. Aqui um pai amoroso, um homem segundo o coração de Deus, lamenta profundamente, com tristeza e profundar de coração, a perda de um filho que imprudentemente foi rebelde em querer tomar o seu reino. Porque Absalão não sabia renunciar. Absalão tem um espírito de Saul. E logo mais à frente nós vamos ver um pouco sobre isso. É o espírito de liderança que não sabe perder para Deus. Que não sabe perder quando é a hora de perder. Que não sabe abdicar quando é a hora de abdicar. Que não sabe renunciar quando é a hora de renunciar. Que não sabe dar razão a Deus quando é para dar razão a Deus. Você está entendendo isso? Vamos para frente. A primeira coisa que nós vemos aí nos capítulos, se você quiser e tiver curiosidade, 15 a 18 do 2 Samuel, é os capítulos 15, 16, 17 e 18, essa saga todinha, esses capítulos mostram essa história que termina assim, com essa tristeza de um pai que viu a imaturidade de um filho em desobedecer a Deus e desobedecer à sua liderança. Observe. Primeira coisa que nós vemos nessa saga de capítulos. Absalão traiu a confiança de seu pai. Absalão já vinha carregando no seu coração ódio pelo seu próprio irmão por parte, de pai, Anom, que na desorganização e no castigar de Deus a casa de Davi estava desorganizada por causa do seu pecado. E as consequências vieram, onde Anom, irmão, por parte de pai de Absalão e também de sua irmã, ele mesmo molesta a sua própria irmã de Absalão. Observe a gravidade da coisa. E isso Absalão carrega esse amargor, esse ódio, essa fúria. Ele carrega, essa coisa
de querer se vingar, ele carrega a vingança dentro dele. É como se ele dormisse e acordasse dizendo assim, sentindo o sabor da morte, do sangue em suas mãos e sua boca. Um dia eu me vingo de todos, porque não fez nada em favor da minha irmã, né? E Absalão trai a confiança do seu pai exatamente com base nesse pecado, no pecado de vingança, de ódio, né? E aí ele passa a trair seu pai, querendo tomar o seu reino, a sua liderança que foi dada por Deus. Foi dada por Deus a liderança e o reinado de Davi, certo? Observe bem. Vamos lá. Uma segunda coisa, nesses capítulos 15 a 18 de 2 Samuel. Absalão tornou-se rei sem a renúncia do seu pai. Olha só. Em nenhum momento nós percebemos que Davi está interessado e ir contra a vontade de Deus. Porque Deus foi quem colocou Davi como rei, e não só não é qualquer trono, não, trono eterno. Porque Cristo veio da descendência de Davi. Então o trono de Davi era eterno. Ou seja, Davi não, de maneira nenhuma, Davi não abdicou, não renunciou o seu trono para que Absalão, diante daquela sua inveja, diante daquele seu ódio, diante da sua fúria e da sua vingança, quisesse até mesmo o poder do pai e o reino do seu pai, o trono do seu pai, a liderança. E Absalão tornou-se rei sem o seu pai lhe entregar o trono. Uma terceira coisa, Absalão recebeu apoio dentro desses capítulos 15 a 18, se você tiver curiosidade. Absalão recebeu apoio do povo, até o povo, para ser e ter o seu reinado. Interessante. Quantas de nossas igrejas as pessoas apoiam um líder, uma liderança, que muitas vezes não foi Deus, que não é Deus que está dizendo que é para abençoar a tal pessoa ou tais pessoas que estejam recebendo o reinado. Isso é perigoso. Nós devemos ter cuidado com isso. Devemos ter muito cuidado com isso. Porque, observe bem, se Deus determinar uma liderança, tem que confirmar na liderança e também no povo. Porém, aqui parecia que Deus estava testificando tudo em prol e a favor de Absalão. Mas Absalão não foi aprovado por Deus, mas pelo povo. Parecendo muito a história de Saul, que o povo pede um rei e Deus dá um rei, e o reinado de Saul termina tragicamente. É perigoso, meu querido e minha querida. Liderança que não foi colocada por Deus, liderança que está assumindo uma posição que Deus já não apoia mais, é uma liderança rejeitada por Deus. E acredite, mesmo sendo rejeitada por Deus, pode ser aplaudida e apoiada pelo povo. Está aí na saga do capítulo 15 ao capítulo 18 de 2 Samuel, que o povo estava apoiando a rebelião, a traição, né? A vingança de Absalão. Uma quarta coisa, Absalão, agindo como se fosse rei, manda mensagem a todas as tribos como novo rei. Observe bem aqui, meu querido e minha querida, como é interessante. Ele absorveu tanto a ideia com a sua rebeldia, como o apoio do povo. Onde nós vemos isso, né? A gente vê muito isso na nossa política, né? O apoio do povo, e a gente tem que ter cuidado. O apoio do povo, e aí ele disse, o povo quer, mas não quer dizer que é Deus que queira. O povo quer, mas não quer dizer que é Deus que queira. Não quer dizer que essa história de que se o povo quer, Deus quer, né? A voz do povo é a voz de Deus. Nem sempre. Não se engane.
que nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. E aqui está a prova disso. Mas Absalão, dentro dessa rebelião, forçando a ser rei, forçosamente ser rei, ele vai e manda mensagem às lideranças das tribos de Israel, dizendo: olha, eu sou o novo rei aqui. E começa a determinar, né, usando a sua autoridade rebelde de rei. Porque tem uma diferença. O coração de Absalão com o coração do seu pai. Tem uma diferença muito grande. Um, coração de servo. E o outro, coração de tirano, de rebelde, de vingador. E isso no cristianismo é complicado. Um pastor, um bispo, um reverendo, né? Um líder cristão, ele não pode ter um coração assim, de chegar numa convenção, num presbitério, num episcopo, né? Numa igreja, numa diretoria, num conselho. Ele não pode chegar lá e ter motivações rebeldes, onde ele acha que o poder está na sua influência, né? na força que ele está adquirindo de votações. Isso é complicado no meio cristão. Isso funciona muito no parlamentar. Isso funciona muito no secular. Mas no meio cristão, meu amigo, meu querido e minha querida, isso pode ser complicado. A mão de Deus pode pesar. Pode pesar. Uma quinta coisa, Absalão desrespeitou a liderança e casa de seu pai, fazendo sabe o quê? Relacionando-se com as concubinas do seu pai. Nessa saga do capítulo 15 ao 18 mostra que Absalão, um pecado chamando o outro, a vingança da irmã, o ódio, porque ninguém fez nada com Anon, e tudo mais, essa rebelião conduziu Salomão à depravação sexual, a desrespeitar a casa do seu pai, relacionando-se sexualmente com as concubinas do seu pai. Que coisa, não? Ou seja, Absalão não aprendeu nada, porque se Absalão nutriu no seu coração o ódio e a vingança pelo fato de sua irmã ter sido molestada, se não me falha a memória, Tamar, pelo seu meio-irmão Anon, certo? Se ele nutriu essa vingança, então por que ele foi no aplauso do povo, no apoio do povo, que muitas vezes não é o apoio de Deus, nem o aplauso do céu? Por que ele foi? Por que ele foi fazer o mesmo princípio de prostituição, de depravação, de violação com as concubinas do seu pai, desrespeitando a casa do seu pai? Já que ele queria ser um homem de justiça, de moral, de correção, ele cometeu o mesmo erro que o seu irmão Anon fez com a sua própria irmã. Agiu no mesmo espírito, agiu da mesma forma. Uma sexta coisa, o mensageiro do rei Davi, nessa saga do 15 ao 18, informou que o coração do povo estava com Absalão. Imagine como ficou o rei Davi nessa história. Mas a Bíblia mostra. A Bíblia vai mostrar como ficou Davi. O povo, o mensageiro de Davi chega, meu rei, o povo está com Absalão. É uma liderança nova. É uma liderança jovem. É como aquele povo que diz assim: nós queremos um pastor novo, cheio de gás. Nós queremos um garoto que possa fazer o que a gente está tentando aqui fazer. Nem sempre dá certo. Nem sempre é a mão de Deus que está nisso. É perigoso. Assim como também os velhos. Como Saul. Saul é um exemplo disso.
Saul é o exemplo disso, onde ele achava que tinha que forçar-se a continuar rei e tentando matar o rei que Deus tinha elegido, se chamava Davi. Então nem sempre Deus está com os novos e nem sempre está com os velhos. Deus está com aquele que ele designou. E Jesus disse que pelos frutos se conhece uma árvore. Pense nisso. Pense bem nisso. Prosseguindo. Sétima coisa. Davi colocou-se em humildade perante Deus para a decisão de sua possível renúncia. Olha que diferença de corações. Davi humildemente foi o que em seu coração? Consultar Deus e pensar, já que o povo está com Absalão, já que o povo aprovou, parte da minha liderança está com Absalão, já que ele está em todo gás, ele tem todos os aparatos, cheio de planejamentos e projetos, já que ele é novo, é jovem, ou já que ele é experiente demais, é aprovado já mostrou muita coisa aqui na nossa liderança. Devemos ter cuidado. Devemos consultar Deus para as nossas decisões. Davi foi consultar Deus. Porque um verdadeiro líder eclesiástico, um verdadeiro pastor, um verdadeiro bispo de Deus, conforme o capítulo 3 ali de Timóteo, um verdadeiro pastor, ele tem que saber o tempo certo que Deus está atuando através dele. E o tempo de começar, de conduzir e de parar. Ele tem que saber. Mas quais motivações faz um homem continuar, mesmo que esteja matando um trabalho? A ambição. Mas Davi foi consultar a Deus. Assim tem que agir um verdadeiro pastor, um verdadeiro líder. Ele tem que o quê? Consultar Deus. Se preocupar com a voz de Deus. Se preocupar com o que Deus está querendo fazer através da vida dele ainda. Seja novo, seja velho. E não pegarmos um princípio errado em que o novo vai começar tudo novo. Ou o velho já está arcaico, ou vice-versa. Pegar o velho e dizer tem mais experiência, é capacitado, mas será que a unção, será que a presença do Espírito Santo está para que realize aquele trabalho naquele local? Ou nós estamos buscando os status, nós estamos buscando a logística, nós estamos buscando motivações erradas? Ou nós estamos buscando politicagem? Ou nós estamos buscando, na verdade, motivos que seja para agradar o ego e a aparência? Devemos pensar. Por isso que Deus deve ser consultado. É porque pelos atos, pelos frutos se conhece a árvore. Oitava coisa, diferença de liderança segundo os perfis Saul, Davi, Absalão. Esse princípio de renúncia segundo o princípio de Deus. Quais princípios de renúncia nesses corações nós podemos dizer entre Saul, Davi e Absalão? Onde está inserido nesses corações? A pergunta é: onde está inserido nestes perfis Saul, Davi e Absalão o princípio de renúncia no Antigo Testamento? Neste exemplo. Onde será que está? Vamos lá? Saul. Deus abandonou Saul quando Saul desobedeceu a ordem de Deus. Deus não estava com Absalão.
Absalão tomou à força parte do reinado de Davi e foi reinar em Hebrom. E Deus estava com Davi, porque era segundo o seu coração, e foi eleito, ungido e colocado como reino eterno desde da sua concepção, desde que o profeta Samuel o ungiu rei. Observe bem como o negócio é complicado. Dois corações, duas lideranças rejeitadas por Deus, Saul e Absalão. Um ficou no trono forçosamente, Saul. O outro, rebeldemente, quis tomar a liderança e o reinado e tomou parte da liderança. E ainda o povo o aprovou e o aplaudiu. Já Davi, coração de renúncia, um coração humilde que consultava a Deus. Como mais ou menos assim, digamos, vamos aqui, um exemplo em palavras. Oh Deus, ainda é tempo que eu continue sendo rei. Ainda é tempo eu continuar sendo líder. O Senhor ainda quer que eu me aposente. Esse é o coração de um verdadeiro líder segundo o coração de Deus. Coração ambicioso, coração rebelde, coração tirano, coração cheio de ódio, coração cheio de ambições, coração cheio de carnalidade, numa liderança, não serve para o reino de Deus. Terceiro ponto aqui, da doutrina esquecida da renúncia na vida cristã. Vamos lá. Terceira coisa, doutrina da renúncia com Jesus Cristo. Agora nós vamos entrar no princípio principal de Cristo. Baseado aí, você pode abrir sua Bíblia e marcando esses textos aí na sua Bíblia. Mateus 16, 24, Mateus 10, 39 e Lucas 14, 33. Vamos começar por Mateus, capítulo 16 e o verso 24. Abra aí para você observar com muita calma e observar que a doutrina cristã da renúncia faz parte da vida dos cristãos. Observe o que diz a palavra do Senhor. Observe. Mateus 16. Versículo 24. Então, Jesus disse a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso quer dizer o que, meus irmãos e amados ouvintes e estudantes dos princípios da palavra de Deus? Isso quer dizer o seguinte, que o cristão deve ter sempre a inclinação de renunciar a si mesmo e a tudo o que o faça ficar longe de Deus. Observou? Jesus disse o quê? Observe, aquele que não tem a capacidade, estou aqui parafraseando, de renunciar a si mesmo, ele está indo contra o próprio ensinamento de Jesus. Porque aqui o princípio ensina exatamente isso, que a inclinação do cristão deve ser sim, sempre estar disposto a renunciar por amor a Deus. E qualquer coisa que o torne longe de Deus. É isso que Jesus está ensinando lá. Uma segunda coisa, Mateus 10, 39. Abra sua Bíblia aí. Mateus 10, 39. Capítulo 10, verso 39. Olha o que é que diz. Quem achar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse achará. Ou seja, quer achar a vida eterna? Quer achar a vida abundante? Quer achar a vida em Cristo? Observe bem. Tem que perder. Tem que aprender a perder. Se você não aprender a perder para Deus,
você não consegue achar a vida eterna. Se você não aprender a perder para Deus, você não vai ter vida abundante. E vida abundante não é o que as pessoas estão vendendo aí no secular, não. Vida abundante, próspera, não é isso que as pessoas estão vendendo por aí, não. Até porque elas são orgulhosas, soberbas e não estão nem aí para querer renunciar. Porque o orgulho e a soberba não permite. É tão gigante esses deuses dentro delas que elas não querem renunciar a isso. Então quem quer achar a sua vida deve perdê-la. É isso mesmo. Quem quer achar a vida deve perder a sua própria. Renunciar à sua própria vida. E quem, por causa de Cristo, perder a sua vida, ou seja, perder tudo que se é, por amor a Cristo, colocar à disposição dele, pegar a identidade de Deus e colocar nele, a minha identidade é Cristo, esse vai achar a vida que o mundo não pode vender para você, numa esquina ou numa venda qualquer, porque isso não se vende e nem se compra. Isso se adquire renunciando à própria vida. O cristão deve perder para ganhar, ou seja, não deve apegar-se à própria vida e a nada que o faça afastar-se de Deus. Uma terceira coisa aí, Lucas 14:33, Evangelho de Lucas 14:33. Olha o que diz a palavra de Deus. Enquanto você está folheando a Bíblia aí, e eu estou aqui, inscreva-se no nosso canal aí, ou nas nossas redes sociais, deixe o gostei e compartilhe essa doutrina esquecida da renúncia com aqueles que precisam ouvir a palavra de Deus. Com certeza vai ser uma bênção. Lucas 14, verso 33, olha o que afirma a santa e gloriosa palavra de Deus. 14:33. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem não pode ser meu discípulo. Bom, aqui é condicional. Aqui é condicional. Jesus está colocando uma condição. Se você quer ser discípulo dele, ou se diz, ou se promove, ou faz propaganda que você é discípulo de Jesus, se você não tem renúncia, você não é, você não pode ser. Você está vendendo um peixe que aparentemente é saudável, mas ele é podre. Você está aparentando ser uma coisa que você não é. Porque o verdadeiro discípulo de Jesus renuncia. Sabe renunciar. Porque para ser discípulo de Jesus, tem que renunciar. Inclusive, a própria vida. O cristão de verdade deve a tudo que tem, senão não é considerado discípulo de Jesus. O cristão de verdade deve a tudo que tem e tudo que é renunciar, entregar na mão de Cristo. Senão, não vai ser considerado um discípulo de Jesus. Você entendeu agora? Você que já está aqui assistindo até agora, convida outras pessoas, inclusive eu te convido também. Inscreve-se aí nas nossas redes sociais. Inscreve-se no nosso canal. Compartilha essa doutrina esquecida, a doutrina esquecida da renúncia. Para que é uma doutrina verdadeira e cristã que está esquecida. Compartilha com aquelas pessoas que precisam aprender a palavra de Deus. Para que elas possam vivenciar a doutrina de Jesus da renúncia. Quarta coisa, Deus ordenou, é o nosso quarto ponto, Deus ordenou a Abraão, o patriarca, que renuncie seu filho. E Deus mostra em Cristo que renunciar à própria vida traz vida para outros. Vamos analisar esse texto? Abraão, capítulo 22 aí de Gênesis. E aí a gente vai fazer um comparativo com Jesus Cristo. Mas Gênesis 22 mostra como Deus é um Deus que nos convida. Deus é um Deus que nos convida, nos convoca à renúncia.
E Deus convocou Abraão a aprender o princípio de renunciar a tudo, inclusive até o seu próprio filho. Observe, capítulo 22, dos versos 6 ao 12. O que diz a palavra de Deus? Observe aí, na sua Bíblia. Gênesis 22, do 6 em diante, ao 12, né? 6 ao 12. Abraão pegou a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava as suas mãos ao fogo e à faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai. Olha que situação angustiante. A renúncia ela é angustiante, mas é necessária. Meu pai! Abraão respondeu, eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Prosseguindo o texto diz, que Abraão respondeu, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Ou seja, Abraão, ele tinha esperança que Deus ia fazer surgir o escape daquela situação angustiante de Abraão. E os dois seguiam juntos naquela renúncia. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. Que triste, surreal, angustiante, são esses os termos. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas do céu, o anjo com A maiúsculo, Cristo, porque assim a teologia nos oferta que o anjo com A maiúsculo é Cristo Jesus, em suas aparições no Antigo Testamento. Mas do céu o anjo do Senhor o chamou, Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, seu único filho. É como se a Trindade, todo o céu, estivesse assistindo aquele espetáculo angustiante. E eu estou falando como, quer dizer que não é literal, é uma conjectura saudável. É como se Deus dissesse assim, está vendo essa situação, filho? Você vai ter que fazer isso com a humanidade um dia. Assim eu lhe entregarei a humanidade como holocausto, como sacrifício, como expiação, como redenção, para salvar os pecadores. É isso que nos oferta esse texto riquíssimo da doutrina da renúncia, da cristologia. Tremendo, fantástico, glória a Deus, que lindo. Aí nós podemos fazer uma ponte para ratificar essa verdade. Tito 2,14, olha o que é que diz a palavra aí, em Tito 2,14. Como Deus é maravilhoso. Enquanto você está folheando aí a sua Bíblia, juntamente comigo, eu lhe peço, inscreva-se aí nas nossas redes sociais, no nosso canal. Compartilha isso com as pessoas que precisam ouvir. Compartilha a doutrina esquecida da renúncia. E Deus com certeza irá abençoar nossas vidas e edificar muitos. Capítulo 2, verso 14. Da carta de Paulo apóstolo ao pastor Tito, 14. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Observe. E antes está falando um 13 de Cristo, que deu, né? Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Senhor, do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. E está falando dele, né? Aí ele fala aqui, ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade
e purificar para si um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ou seja, aquele evento de Abraão era uma figura, uma sombra do que ia acontecer com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus o entregou ensinando renúncia, que Jesus renunciou à própria vida entregando naquela cruz para salvar pecadores como eu e como você, perdedores como eu ou como você, ou supostamente ganhadores que acham que ganha tudo como eu e como você, pessoas fracas como eu e como você. Ele renunciou à própria vida, se entregando numa cruz, como um bandido, como um malfeitor, para nos dar a salvação, renunciando. Cristo é a vivência da renúncia plena e nos ensina que nós devemos renunciar. Renunciar. Viver a doutrina esquecida da renúncia. Você está entendendo? Quinta e último ponto aqui na nossa escola bíblica aqui, na nossa sala aqui, com esse servo que vos fala. Porque apenas servo sou. Bases bíblicas para a vida cristã de renúncia. Bases bíblicas. Gálatas 2. Gálatas 2 diz assim: Gálatas 2, verso 20, fala sobre nós devemos aplicar a renúncia à nossa vida, a doutrina esquecida da renúncia. 2,20 diz assim: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Aí Paulo explica o que é isso. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A doutrina da renúncia é tão necessária para a vida cristã que é como comer e beber todos os dias para sobreviver. E deve ser aplicada à nossa vida de tal forma que as palavras do apóstolo Paulo que está dizendo agora: já não vivo mais eu não tenho mais vida, é Cristo que vive em mim. E esse deve ser o princípio. E o nosso viver não existe mais, é a vida de Cristo que vive em nós. E ele diz, observe, e esse viver na carne que vivo, eu não vivo mais para mim, eu não vivo mais para os meus prazeres, eu não vivo mais para os meus ideais e meus desejos, eu vivo para o Filho de Deus, para Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Tremendo. Essa é a palavra poderosa do nosso Deus. É a Sagrada Escritura que deve ser aplicada a nós. Filipenses 3. Olha o que, observe que Filipenses 3, do verso 3, do 7 ao 8, diz a palavra de Deus. Folhei mais um pouquinho aí, mas enquanto você está folheando, estudando comigo a palavra de Deus, eu quero dizer para você que inscreva-se aí, meu amigo e minha querida. Inscreva-se aí nessa rede social, nesse canal. Curta e compartilha essa verdade perdida da doutrina da renúncia para as pessoas que precisam aprender. Capítulo 3, do verso 7 em diante, verso 7 ao 8, verso 7 e 8. Mas o que para mim era lucro, diz o apóstolo Paulo. Paulo está dizendo, era lucrativo para mim. Isso considerei perda por causa de Cristo. Paulo disse que tudo que era lucro para ele, ele teve como perdido. Está perdido. O que era lucrativo para mim. Tremendo. E ele diz mais, verso 8. Na verdade, considero tudo como perda
por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar Cristo, ou seja, tudo que se ganha nesse mundo, tudo que se tem nesse mundo é lixo na busca de viver em plenitude a vida verdadeira que Cristo nos dá. Louvado seja Deus. Hebreus 13, verso 5. Olha o que é que diz. Folheia aí mais uma vez. Folheia aí. Hebreus 13 e o verso 5. Hebreus 13 e o verso 5, meus irmãos. Hebreus 13, verso 5, perdão, está aqui. Pronto. 13 e o verso 5. Olha o que é que diz a palavra de Deus. Que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm. Porque Deus disse, de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Não pensemos que Deus está conosco pelas coisas que nós conquistamos ou temos. Olha o que a palavra de Deus está dizendo aqui em Hebreus 13, 5. Que a vida de vocês seja isenta, renuncie todo tipo de avareza. Contente-se, ou seja, acostume-se, aceite com alegria com as coisas que você tem, que Deus proporciona a você. Porque Deus disse, de maneira alguma, nunca, de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Ou seja, quando a gente renuncia e tem esse coração de renúncia, em nenhum momento Deus nos abandona. Porque para Deus, ou ter Deus, ou um princípio de Deus, ou uma manifestação de Deus, ou ver Deus na vida da pessoa, não é pelas coisas que ela tem, que podem ser conquistadas e é louvável, mas não é por isso não. É pelo coração que ela tem em Deus. E saber que tudo que ela tem, e até o que não tem, pertence a Deus. Porque a vida dela é mais preciosa do que coisas. Aquele que sabe renunciar, o cristão que sabe renunciar, ele tem Deus. Ele tem Deus na vida dele. Para terminar, texto famoso e conhecido, Mateus 6, 19 ao 20. Mateus 6, 19 ao 20. Observe aí. Mateus 6, do 19 ao 20. A doutrina esquecida da renúncia. Aquele que não renuncia não pode se dizer discípulo de Jesus. É uma regra. 19 ao 20. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e os ladrões não escavam nem roubam. Ter tesouros aqui na terra pode ser uma dádiva e uma bênção de Deus, para que possamos distribuir e ajudar os mais fragilizados nessa área. É louvável. Mas Jesus Cristo, em sua doutrina, está dizendo para nós que mais bem-aventurado é aquele que busca e junta tesouro no céu. Porque lá, ladrão nenhum ousará roubar, nem escavará para te levar o que é seu.
porque o que está lá é eterno e bem protegido e bem guardado. Porém, o que você junta aqui, morrendo, você vai deixar talvez uma grande briga, uma grande disputa, para que as pessoas queiram ficar com aquilo que você se esforçou. Talvez, eu estou conjecturando aqui, o que você junta e tem aqui possa lhe trazer aparente felicidade. Mas acredite que o tesouro que tem no céu, a vida eterna em Cristo, essa é a verdadeira alegria e verdadeira felicidade. Acredite, o que você tem aqui de tesouro, se você bobear, der bobeira, o ladrão rouba, o ladrão escava, o ladrão lhe persegue para lhe assaltar, para lhe roubar, para lhe dar um golpe. Mas lá no céu não. O tesouro que tem no céu, preparado por nosso Senhor Jesus Cristo, a morada, as santíssimas moradas dele, a vida eterna. Lá, o tesouro que tem lá, ninguém rouba não, ninguém assalta, ninguém persegue, porque é para sempre e tem verdadeiro valor. Enquanto aqui o tesouro tem o valor de uma moeda local, lá o valor é inestimável. Essa é a realidade. E nesse momento, meu querido, minha querida, eu quero te convidar a orar comigo nesse momento. A pedir a Deus que nós possamos viver dia a dia a doutrina esquecida da renúncia, para que nós possamos glorificar a Deus todos os dias da nossa vida, não vivendo mais nós, mas Cristo vivendo em nós. Que nós possamos viver, meu querido e minha querida, essa doutrina que é viva e eficaz e faz parte da cristandade que queira vivê-la. Te convidar a orar, pedindo a Deus que nos ajude a vivenciar isso em Cristo todos os dias. Pedir a Jesus Cristo que nos ajude na nossa caminhada e que Ele nos mostre como está o nosso coração. Se o nosso coração está Saul, se o nosso coração está Absalão, se o nosso coração está como o de Davi, ou melhor, como o coração de Cristo, pronto para abdicar das coisas dessa vida e viver plenamente o reino de Deus em nós. Oremos. Obrigado, Senhor Jesus, pela Tua palavra. Obrigado por Tua renúncia se entregando naquela cruz. Obrigado, Deus, por ter enviado o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, Deus, por nos mostrar a Tua palavra, que é viva e eficaz para aqueles que a obedecem. Obrigado, Deus, por abençoar essa aula. E obrigado, Deus, por essa oportunidade. Obrigado, Deus, por cada ouvinte. E abençoe a vida deles e as famílias deles. Liberta de tudo aquilo que as prende para não viver a antiga e perdida doutrina da renúncia. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Espírito Santo nos revelar e iluminar a Tua palavra. Obrigado, Senhor. Abençoa cada vida, cada ouvinte e cada família representada. Nos ajuda, Senhor, a carregar nossa cruz como discípulos. Carregar nossa cruz como discípulos para sermos verdadeiros discípulos. Nos ajuda, Senhor, a vivermos na renúncia para sermos de fato e de verdade os verdadeiros discípulos do Senhor. E que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com sua vida, com sua família, sempre. Amém. Que Deus abençoe. E até a próxima aula, se assim Deus, o Todo-Poderoso, permitir. Deus abençoe.